8 de agosto, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosana. Hoje nós vamos ler Jeremias do capítulo 4 ao capítulo 6. Capítulo 4. A volta a Deus. O Senhor Deus diz, povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Todas as nações pedirão que eu as abençoe, e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém, passem o arado na terra que não foi preparada para plantar, e não semeiem as sementes no meio dos espinhos. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração. Senão, a minha ira irá queimar como fogo. E por causa das maldades que vocês têm feito, meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagá-lo. A ameaça de invasão. Toquem a corneta em toda a terra, gritem bem alto e bem claro. Digam ao povo de Judá e de Jerusalém que corra para as cidades protegidas por muralhas. Mostrem o caminho que vai a Sião, corram para os abrigos, não demorem. Do norte, Deus vai trazer desgraça e grande destruição. Como um leão que sai do seu esconderijo, um destruidor de nações vem vindo para acabar com o povo de Judá. As cidades de Judá serão destruídas e ninguém morará nelas. Portanto, vistam roupas feitas de pano grosseiro como sinal de tristeza. Lamentem e chorem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá. O Senhor Deus disse, naquele dia, os reis e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão abalados e os profetas ficarão admirados. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, tu enganastes completamente o povo de Jerusalém. Disseste que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que do deserto um vento muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será o vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem, mandado por Deus, será muito forte. Agora é Deus mesmo que está dando a sentença contra o seu povo. O ataque contra Judá. Olhem, os inimigos vêm vindo como nuvens. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania. E os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos, estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? Mensageiros da cidade de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Eles mandam avisar as nações e dizer a Jerusalém que os inimigos vêm vindo de um país distante e que eles vão dar o seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação, pois a nossa nação se revoltou contra Deus, o Senhor. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo, por causa do seu modo de viver, por causa das coisas que tem feito. O seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu o seu próprio coração. Eu, o Senhor, estou falando. A tristeza de Jeremias por causa do seu povo. Que dor, não posso suportar tanta dor. Ah, meu coração. O meu coração está batendo forte. Não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra, o país inteiro está arrasado. De repente as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Deus diz, o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas que não compreendem as coisas. Para fazer o mal são espertos, mas não sabem fazer o bem. A destruição futura. Então olhei. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Olhei para as montanhas e elas estavam tremendo, e os montes balançavam para lá e para cá. Vi que não havia ninguém e que até os passarinhos tinham fugido. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus, por causa do seu grande furor. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Ele já decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flechas, todos sairão correndo. Alguns fugirão para a floresta e outros subirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas.
Jerusalém, você está condenada. Por que se veste de vermelho? Por que usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita. Seus amantes a rejeitaram e o que eles querem é matá-la. Ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto, um grito como o de uma mulher dando à luz o seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém, respirando com dificuldade, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida, eles vêm vindo para me matar. Capítulo 5, o pecado de Jerusalém. Moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados, vejam com seus próprios olhos, procurem nas praças, vejam se consegue achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. Embora jurem por Deus, o Senhor, o juramento de vocês é falso. O que o Senhor quer é fidelidade. Ele os castigou, mas vocês não se importaram. Ele os esmagou, mas vocês não aprenderam a lição. Foram teimosos e não quiseram voltar para ele. Então eu pensei, só os ignorantes agem assim. São eles que não têm juízo. Não conhecem a vontade do Senhor, nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Agora vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com certeza eles conhecem a vontade do Senhor e sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Porém, todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Por isso, um leão da floresta os matará, um lobo do deserto os fará em pedaços, e um leopardo ficará escondido para atacar as cidades deles. Se saírem da cidade, serão despedaçados, pois os seus pecados são muitos, e muitas vezes eles têm abandonado a Deus. Deus perguntou: por que devo perdoar os pecados do meu povo? Eles me abandonaram e estão jurando por deuses que de fato não são deuses. Eu alimentei o meu povo até que ele ficasse satisfeito, mas eles cometeram adultério e gastaram seu tempo com prostitutas. Como cavalos bem alimentados, ardendo em desejo, cada um deles anda atrás de mulher do seu vizinho. Será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Será que não devo me vingar de uma nação assim? Vou dar ordem aos inimigos para que derrubem as suas plantações de uvas. Porém, não mandarei que as destruam completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das parreiras, pois esses ramos não são meus. O povo de Judá e o povo de Israel me traíram abertamente. Eu, o Senhor, estou falando. Deus rejeita o povo de Israel. O povo disse que o Senhor Deus o estava enganando. Eles disseram assim: o Senhor não vai fazer nada, nenhum mal vai acontecer com a gente, não haverá nem guerra, nem fome. O povo diz que os profetas são apenas vento e que não tem nenhuma mensagem de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me disse: Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo por ter dito essas coisas. Eu farei com que as minhas palavras sejam como um fogo saindo da sua boca, Jeremias. Esse povo será como lenha e o fogo vai queimá-lo. Escute, povo de Israel, o que o Senhor diz. Eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los. É uma nação forte e antiga, que fala uma língua que vocês não conhecem e palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes. Com as flechas eles matam sem dó nem piedade. Eles vão comer as colheitas e os alimentos de vocês e matar os seus filhos e filhas. Vão comer os rebanhos e o gado e devorar as frutas das suas parreiras e figueiras. E o exército dele destruirá a cidade protegida por muralhas, em quem você confia. Porém eu, o Senhor, afirmo que mesmo naquele dia não destruirei completamente o meu povo. Quando perguntarem por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Jeremias, dirá: vocês abandonaram a Deus e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Agora servirão a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus avisa o seu povo. Deus diz: avisem os descendentes de Jacó. Digam isso ao povo de Judá. Preste atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Eu sou Deus, o Senhor. Por que vocês não me temem? Por que não tremem na minha presença? Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. Porém, vocês são um povo teimoso e rebelde, que se revoltou e me abandonou. Vocês não disseram no seu coração: precisamos temer o Senhor nosso Deus,
que fez a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, os seus pecados e as suas maldades afastaram essas coisas boas e vocês não puderam aproveitá-las. No meio do meu povo existem homens maus. São como as pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos, mas as armadilhas deles são para pegar gente. Assim como a gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites. Não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso e me vingarei dessa nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disto. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Capítulo 6. O inimigo cerca Jerusalém. Povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e fuja para um lugar seguro. Toquem corneta em Tecoa e ponham um aviso em Bet-Aquerem. Pois desgraça e grande destruição vão chegar do norte. Jerusalém, bela e encantadora cidade, o seu fim está perto. Os reis vão acampar aí com seus exércitos. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no lugar que escolher. Eles vão dizer: preparem-se para atacar a cidade. Aprontem-se, vamos atacar ao meio-dia. Mas depois dirão: é muito tarde, o dia já está quase no fim e as sombras estão ficando compridas. Apronte-se, vamos atacar esta noite, vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso deu esta ordem aos reis: cortem árvores e façam rampas, preparando-se para atacar Jerusalém. E disse: vou castigar esta cidade, porque ela está cheia de violência. Como de um poço sai água, de Jerusalém sai o pecado. Na cidade falam de violência e destruição. Só vejo doenças e ferimentos. Povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês, senão eu os abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. O castigo por causa do pecado. O Senhor Todo-Poderoso me disse: na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida 2 vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. Eu respondi: com quem devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles tamparam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam do que dizes. Ó Senhor Deus, o teu furor me dominou. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus me disse: faça cair a ira sobre as crianças nas ruas e sobre os moços nas suas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiros e também os velhinhos. As casas deles ficarão para outros e também as suas terras e as suas esposas. Vou castigar o povo desta terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Todos, ricos e pobres, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem uma coisa sem importância e dizem: vai tudo ficar bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha e por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, o Senhor, falei. Israel rejeita o caminho de Deus. O Senhor Deus disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores entradas, as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar nesse caminho. Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das cornetas, mas os vigias disseram: nós não vamos prestar atenção. Então Deus disse: ouçam, ó nações da terra, e vejam o que vai acontecer com o meu povo. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo, desgraça que eles merecem porque não obedeceram às minhas palavras e desprezaram os meus ensinamentos. Que me importa o incenso que me trazem de Sabá ou as plantas cheirosas que vêm de longe. Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente com seus sacrifícios. Assim eu, o Senhor,
vou fazer com que esse povo tropece e caia. Pais e filhos morrerão, e amigos e vizinhos também. Os inimigos vindo do norte. O Senhor Deus diz: um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação está se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e flechas e espadas. São cruéis, não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. E estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficaram moles. A aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher de parto. Não vamos nos arriscar a ir ao campo, nem andar pelas estradas, pois o inimigo está armado e há terror por toda parte. Deus diz ao seu povo, como sinal de tristeza, vistam roupa feita de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. Jeremias, ponha o meu povo à prova, como se prova o metal. Examine bem e procure descobrir como estão agindo. Todos eles são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São todos perversos, duro como o bronze ou ferro. E assim como nem mesmo um forno bem quente consegue derreter a prata a fim de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque eu, o Senhor, os rejeitei. É forte, né? É bem forte. Deus não quer saber mais, né? Eu fico pensando na vida de Jeremias, porque é muito claro o desespero dele ao ver o que viria, ao ver o que iria acontecer. Deus já tinha mostrado para ele o que a infidelidade do povo iria trazer para o próprio povo. E aí eu quero chamar a atenção, que para mim foi uma parte muito bonita, aqui no capítulo 4, no primeiro versículo que eu li, já marcou para mim a leitura de hoje. Versículo 1, o Senhor Deus diz, povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim, ou seja, um convite à fidelidade, um convite a um relacionamento com Deus em fidelidade. É interessante que aqui no capítulo final, né, que a gente leu, ele está falando, olha, eu não quero saber do incenso, eu não quero saber das ofertas que vocês têm para me trazer, o que eu quero é que vocês sejam fiéis, porque tudo isso que vocês estão fazendo, se não houver essa fidelidade, não vai ter sentido, não vai ter razão. É a religiosidade, né? É quando você não tem essa comunhão, não tem essa fidelidade com Deus e acha que por seguir um cerimonialismo e acha por estar cumprindo um ritual que você vai ser aceito por Deus, quando na verdade você é aceito por Deus pela sua fé. E essa fé que te leva realmente a uma vida de fidelidade. E a gente vai perceber isso muito em Jeremias. Porque Jeremias, ele via, ele sofria e ele tinha muito esse aspecto da ira de Deus entrar nele, dele ficar irado com a situação, mas não era uma ira raivosa, era uma ira desesperadora, porque para o profeta era claro que era tão simples Deus mudar de ideia quanto ao juízo que ele havia enviado. Mas para o povo, não, eles rejeitavam a palavra. E eu gostei muito aqui desse final, quando ele diz assim, que nem um forno bem quente derrete essa prata que tem impureza. Assim é o povo. Ou seja, nem o castigo que Deus já havia preparado para eles, porque quando a gente chega no livro de Jeremias, a gente entra num contexto que já havia passado por todos os juízes, por todas as opressões, por todas as situações de opressão das nações vizinhas, mas mesmo esses castigos não fez o povo aprender. E é por isso que Deus está falando aqui. Eles são como uma prata impura, que nem o mais forte fogo derrete para separar as impurezas. Ou seja, nem a provação mais árdua foi suficiente para que eles se convertessem a mim. E aí Deus está revelando o coração dele, quando ele prova, né? Quando ele traz a prova, quando ele leva o povo a uma dificuldade. É para que essa dificuldade, que é como um fogo purificador, para separar da prata a escória.
Mas ele fala aqui, ó, nesse capítulo 6, no final, não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Que compreensão você tem nesse capítulo? Ele está falando dentro de um contexto de que é como se não houvesse mais os bons, porque a maldade está tão intrínseca que ele não consegue mais, mesmo através do castigo, mesmo através do juízo, que é esse fogo purificador, separar. Ou seja, está tão contaminado que não consegue mais se separar, não consegue mais se achar o bom, né? Aquele que tem disposição de obedecer. Porque esse bom aqui, dentro do contexto que a gente leu, está relacionado à fidelidade. Aí eu vou falar do capítulo 4 de novo. Sejam fiéis a mim. Está relacionado a essa disposição de obedecer ao Senhor. Então, que essa palavra possa Isaías, né? mover nosso coração. Os profetas daqui para frente, a gente vai ver muito isso. Jeremias, ele sofria, né? Jeremias parecia mais sensibilizado, assim. Não que Isaías não seja, mas o que dá para entender é que as personalidades deles, né, vendo o povo, né, e a reação deles diante do povo e da teimosia do povo, e que Deus estava mostrando para eles, né? Isso aí que você falou, achei legal, porque assim, isso mostra que por mais que ambos tenham recebido a palavra profética, em suas distinções eles exerceram seus ministérios. Independente da personalidade. Exato. Realmente dentro do temperamento deles, né, um era mais melancólico, que chorava bastante, o outro era mais colérico, né? Eu percebo exatamente esse temperamento nos dois. Uhum. E aí culmina exatamente o que você falou. Mesmo assim, eles ali encontraram um equilíbrio para poder fazer o que Deus exatamente queria que eles fizessem no tempo deles, né? E sabe o que eu acredito? Isso aí que você está falando, caramba, tá vindo aqui um monte de coisa na minha cabeça agora. Mas é uma coisa bem... Isso aí que você está falando é porque eu acredito, inclusive, que Deus usou Jeremias porque era aquela distinção dele que Deus precisava. Naquele momento. Naquele momento. Depois de Isaías, no caso. E essa identidade de Jeremias, esse temperamento de Jeremias, era o que Deus precisava. Né? Você se identifica com qual dos dois mais? Eu sou muito chorona, né? Eu acho que eu me identifico mais com Jeremias. Eu acho que eu sou um pouquinho dos dois, porque tem aquele... Eu sou sanguínea com melancólica. Então aqui a gente vê um sanguíneo meio colérico com melancólico meio fleumático, assim, misturado. Mas é bem notável isso, quando a gente vai lendo a leitura da Bíblia, a gente vai percebendo, né? Eu ia terminar de um jeito, mas vou pegar o gancho e vou terminar de outro. Eu não sei qual é o seu temperamento, eu não sei qual é a sua personalidade, mas o que a gente percebeu nessa leitura, e não é só em Isaías e Jeremias, é desde Gênesis, né? Com cada um dos homens que Deus levantou, cada uma das mulheres, o temperamento de Moisés, cada uma dessas pessoas que Deus usou. Eu quero que você saiba, a gente quer te dizer que do jeito que você é, talvez você não consiga se encontrar como alguém que seja apto para ser usado, mas desse jeito que você é, Deus tem uma maneira específica de te usar para esse tempo. Amém. Deus abençoe.